Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 8 de maio. Já estamos na terceira semana do tempo pascal e nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação os cardeais que estão reunidos no conclave lá no Vaticano para a eleição do novo Papa. Vamos pedir às luzes do Espírito Santo que os ilumine neste momento. Tenhamos o cuidado para não ficarmos aí pensando pelos meios de comunicação, falando que fulano será o Papa, ciclano será o Papa. É aquele que o Espírito Santo indicar através dos cardeais que estão reunidos em conclave com esta missão. Tenhamos a fé na ação do Espírito Santo na Igreja neste momento. Os cardeais representam os cristãos católicos do mundo inteiro neste momento. Não há um candidato a Papa. O Espírito Santo inspira os cardeais a escolher aquele que a Igreja precisa para ser governada. E vamos, portanto, meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No capítulo 6, os versículos 44 a 51. Jesus disse à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instituído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Caros irmãos e irmãs, como nós presenciamos nos evangelhos desta semana, todos eles vêm nos afirmando sobre o pão eucarístico. O Espírito Santo conduz a Igreja de Cristo. Os Atos dos Apóstolos têm nos narrado esta verdade. No episódio de hoje, Felipe catequiza e batiza um eunuco. Era um empregado da rainha. Tudo isso acontece por graça de Deus. Ser batizado significa aderir à missão de Jesus. Todo batizado é missionário e deve cumprir a sua missão de evangelizar. Evangelizamos de muitas maneiras, na família, no trabalho, na escola, sempre que procuramos viver o que aprendemos da fé e na fé. E mesmo quando fraquejamos, Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu, para nos animar em nossa caminhada de fé e nos fortalecer
em nossa missão. Se nosso coração se mantiver aberto à ação do Espírito Santo constantemente, teremos a certeza de que esse pão nos alimenta verdadeiramente. Por isso, sempre o buscaremos com esperança e muita alegria. A palavra pregada por Jesus deve ser recebida, acolhida, comida e ruminada, pois ela é palavra de vida eterna. Assim, a humanidade alimentada pela palavra da vida, que é Jesus, e a comunhão com o Pai, e por isso lhe dá a vida divina. Por sua vez, irmãos e irmãs, com alegria e entusiasmo, você e eu devemos comprometer-se com esta palavra e anunciá-la aos nossos irmãos e irmãs, fazendo com ela uma única realidade. Pois, assim como Jesus e o Pai são um só, assim também a humanidade deve ser uma só. Com Ele, este foi e é e deverá ser sempre o conteúdo da mensagem de Jesus. É fundamental que nós, cristãos, lutemos pela unidade e não pela desunião. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós, católicos, nos julgamos os melhores e os sabedores de tudo. Mas nos esquecemos que o nosso Deus também é o Deus daqueles que julgamos como pessoas de má índole ou pessoas ruins. A todos nós, Jesus volta a nos ensinar. Mostra-nos que Ele e o Pai estão unidos pelo mesmo amor. Jesus afirma ainda: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Somos feitos para a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, e jamais para a divisão ou a separação. Portanto, se não está vivendo o amor fraterno, procuremos nos reconciliar, superar nossas limitações humanas e ter coragem de pedir perdão uns aos outros. Este é o pão do qual Jesus deseja que todos nós comamos. Ele, ao repetir: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esta mesa é a mesa da compreensão, do diálogo, do perdão, da reconciliação. Que ninguém deve se aproximar dessa mesa se não perdoar de todo o coração aquilo que até nós muitas vezes lutamos, mas Jesus é muito categórico. Perdoar até os nossos inimigos, como Jesus fez na cruz. Quando ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos nesta semana
de prosseguir orando, pedindo o dom da fé no pão eucarístico, nessa força espiritual que faz tanta falta no nosso dia a dia. Nós muitas vezes nos sentimos sofredores de tantas dificuldades e com que facilidade nós lutamos somente com as nossas forças, nos esquecendo da força que vem desse pão eucarístico, que é Jesus, que nos alimenta espiritualmente, nos ajudando a superar nossas fragilidades humanas. Não nos esqueçamos de novo de orar pelos nossos cardeais que estão lá no Vaticano, escolhendo o novo sucessor do nosso querido Papa Francisco, para que de fato a Igreja tenha um Papa à altura das necessidades da Igreja nos tempos atuais. E não prosseguindo, pensando que é o que fala os meios de comunicação, mas sim a ação do Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo que se faça presente na vida desses nossos irmãos, os cardeais, e também pelos nossos irmãos os enfermos, para que sintam a presença da nossa oração, junto com os profissionais da saúde, pelas vítimas de tanta violência e pela paz no mundo inteiro. Jesus, ao aparecer para os apóstolos depois da ressurreição, ele saudava sempre os apóstolos dizendo: a paz esteja convosco. Que a paz de Jesus esteja com os cardeais e esteja com cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.